Tá bom o rango aí, ô Ludmila? Não, estou com fome, é geleia. Alguém quer biscoito? Não. Tá bom, não precisa, a gentileza. Então, pode começar a gravação. Tá pronto, Ludmila? Ok. Então, bom, mais uma vez, boa tarde novamente. Estamos na terceira parte da reunião da sessão da tarde da terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Estão presentes todos os conselheiros titulares. Então, é a última parte da tarde, a princípio. E vamos retomar o julgamento dos temas relativos a contribuições previdenciárias, e iniciando pelo item 99 da pauta, e ele, como os subsequentes, serão de relatoria do doutor Ricardo Xavier Gatto, que passa a palavra nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Iniciando pelo item 99, acrilar artefatos, trata-se de um recurso voluntário fácil NFLD, onde são levantadas toda a parte patronal. No relatório da DRJ, destaco que foi levantado em cima dos salários pagos, declarados em GFIP, e também sobre prolabore. A impugnação foi bem singela, impugnação alegando o quê? A aplicação da multa é excessiva em relação ao valor principal, a redução da multa é extremamente importante, deve ser aplicada em níveis compatíveis com a realidade do país, essa multa. A decisão de piso foi em procedência total da impugnação. No recurso, destaca: os fatos geradores utilizados pela fiscalização estão contidos na GFIP da própria empresa, mas durante a fiscalização, o correto seria proceder ao exame dos documentos próprios da contabilidade, para possibilitar ampla defesa. Repito os argumentos e conformemos já expostos na impugnação. Considera que deveria ser levado em conta princípios da boa-fé, lealdade contribuinte, devendo ao tanto se pautar na certeza de que não recolhido o tributo. Está ocorrendo enriquecimento sem causa do erário. Passo ao voto, do qual conheço, do recurso, e houve novas alegações em fase recursal. Só que a apreciação de todos os instrumentos contábeis pertinentes, para possibilitar ampla defesa, princípio de boa-fé e lealdade, certeza que não foi recolhido o tributo, afastando o enriquecimento sem causa do erário, não devem ser conhecidos, foram levantados apenas em fase recursal. Não há nulidade, pois todos os requisitos previstos no artigo 11 para a lavratura da FLD foram cumpridos e o artigo 59 não está caracterizado. A interessada retoma todos os argumentos impugnatórios já apreciados pela DRJ em relação ao seu inconformismo com a aplicação da multa, centralizando sua disposição no valor e abusividade da mesma. Portanto, cabível a adoção do acordo. Da multa aplicada, a multa moratória encontra-se respaldo na legislação correlata. Em relação à dosimetria legal, a instância administrativa não é fórum adequado, devendo a administração cumprir a lei sob pena de responsabilidade funcional. Apreciando o prazo decadencial, com base na súmula vinculante número 8, destaco que, no presente caso, verifica que não há recolhimentos, uma vez inexistente o relatório de documentos representados à IDA, e também não há aproveitamento de qualquer GPS no relatório DAD, discriminativo analítico de débito, elaborado pela auditoria. Dessa forma, parando a FLD consolidada em 31 de agosto de 2007, cientificada interessada em 5 de 99 a maio de 2007, deve ser consideradas decadentes com base no artigo 1731, as competências levantadas até novembro de 2001, inclusive, e 13º de 2001. E quanto à retroatividade benigna, para os fatos geradores ocorridos a 3/2/98, a teoria, portanto, deve ser aplicada a portaria conjunta PGFN-RFB 14. E suposto, voto em conhecer apenas os argumentos atinência à nulidade e a dosimetria da multa. E em dar provimento parcial recurso para reconhecer a decadência das vantagens relativas às competências anteriores, 2001 inclusive, e 13º de 2001, e para a retroatividade benigna, e para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a portaria PGFN-RFB 14 de 2009. Especifica, tem lançamento de terceiros, Tem lançamento de terceiros. Então, aí atrai a portaria, melhor, mais adequado do que assim. Entendo, apenas fiz uma observação, doutor Rony, eu não preciso escrever isso no texto. Não, claro, não tem problema. Ok. Dúvidas, senhores?
Então, vou passar a votação. Mário? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Ludmila? Acompanho também. Caio? Acompanho o relator. Leonan? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou... Faltou eu. desculpa, Juliano. Não tem problema. Essa hora começa a ficar difícil aqui. Acompanho o relator, presidente. Também? Então, ficou dado parcial provimento. Você é conhecido em parte, na parte conhecida, dado parcial provimento, reconhecendo retroatividade benigna em conformidade com a portaria CARF 14/2009. Retorno a palavra para o doutor Ricardo. Uma pequena dúvida. Portaria PGFN-RFB ou PGFN-CARF? Não, é RFB. É RFB. É RFB, ok. É RFB. Ok, obrigado. Bem, passamos agora ao 100, cujo nome da contribuinte é similar, mas não é a mesma. Aqui é desculpa, eu acho que é CARF mesmo, agora você falou. Não, o voto do Marcelo, aquele bem antigo, é RFB. Deixa eu ver aqui, portaria, eu acho que é RFB, né? Eu acho que eu tenho anotado lá na minha colinha, mas está anotado errado, é RFB. Mas pode prosseguir, Ricardo. A gente ajusta isso aí. Item 100, a CRIMET, o nome é similar, mas é outra contribuinte. É um recurso voluntário, é uma NFLD, parte da empresa, sobre remunerações pagas aos segurados, sobre grau de incidência em incapacidade e sobre terceiros. Do relatório da DRJ, os fatos. São incidentes sobre as remunerações constantes em folha de pagamento e não recolhidos em totalidade, e estão discriminados em GFIC. Impugnação. Lançamento nulo, dada a ilegalidade da inclusão dos sócios como devedores solidários de eventual execução. A ilegalidade da Selic e que a multa moratória está em porcentagem muito elevada. A ementa de decisão indica a improcedência da impugnação. No recurso, repisa integralmente os argumentos impugnatórios. Conheço desse recurso. A notificação fiscal foi lavrada dentro dos requisitos do artigo 11 e não estão configurados os elementos de nulidade do artigo 59, portanto, não há nulidade. E também os princípios constitucionais, eles foram preenchidos na LIDE, uma vez que ela cumpriu totalmente a legalidade. Afasta qualquer pretensão de nulidade. Além de eu destacar a súmula CARF número 2. Quanto ao mérito, retoma integralmente todos os argumentos impugnatórios, a saber, ilegal inclusão dos sócios e sócios gerentes como responsáveis pelo crédito, ilegalidade de aplicação das taxas do Selic e cobrança de multa com efeito confiscatório. A suposta inclusão ilegal dos sócios é cabível conforme súmula CARF número 88. Não há que se falar em exclusão do sócio do polo passivo da NFLD, e os relatórios combatidos eles têm caráter puramente informativo. A Selic também deve ser aplicada conforme súmula CARF número 4. E a cobrança de multa com efeito confiscatório não ocorre, como já destacado pela DRJ, apesar de estar plenamente seguindo a legalidade. Alegou o contribuinte que a multa aplicada seria confiscatória, conseguinte inconstitucional. Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, apenas aplicável. Lançamento é uma atividade vinculada. Na espécie, por derradeiro deve ser apreciado o cabimento de retroatividade benigna. Novamente, deve ser apreciada o cabimento da portaria conjunta PGFN-RFB número 14, quando da aplicação. Voto em dar provimento parcial ao recurso para que a retroatividade... Oi, Ricardo, estou com dúvida, assim, esse processo aqui, se refere o quê, isso aqui? É 68, né? NFLD. Essa é uma NFLD? É. Ah, tá. MNFLD com a parte da empresa relativa a tudo. Remunerações pagas a todos os segurados, SAT, terceiros, tudo englobado. E houve lançamento de multa 68 junto? Não. Mas está aplicando a portaria, tudo bem, não tem problema. Tá. Então, ok. Alguém tem alguma dúvida aí, nesse caso? Então, vou passar a votação, doutor Mário. Acompanho o relator, só o dispositivo aí, de novo, está PGFN CARF. RFB, a gente é só corrigir todos, é RFB mesmo. Acompanho também. Acompanho também. Ludmila, Caio. Acompanho. Leonan.
Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, então ficou esse parcial provimento para retroatividade benigna seja aplicado em conformidade com a portaria PGFN-RFB 14/2009. E vamos passar para o item 101. Bem, o item 101 é da contribuinte Bauru, administradora de bens. No caso, um recurso voluntário contra uma NFLD que, por aferição direta, levantou contribuição devida por execução de obra. Do relatório da decisão, destaco os fatos. As contribuições previdenciárias devidas pela empresa e pelos segurados empregados, cuja base de cálculo foi arbitrada com base em custo unitário básico. Ocorreu a edificação de uma casa em local ocupado pela contribuinte e não foi identificada a mão de obra utilizada. A impugnação alega que a casa seria utilizada apenas como demonstração para a venda de cotas de consórcio. Ela seria uma casa pré-fabricada adquirida através de um kit. E foi apresentado o pedido de fornecimento, assim como a comprovação dos depósitos relativos à compra desse kit. Então, a aferição calculada com o percentual mais alto sobre o custo global da obra, onde foi considerada uma área construída já existente ainda dentro do mesmo terreno. E seja apurado somente sobre o custo global da obra, percentual padrão baixo, levando em consideração também que o prédio existente no local tem metragem decadencial. A decisão de piso foi no sentido de improcedência. No recurso, não concorda com a decisão de piso. Alega que lá na decisão, os jogadores concordaram que a compra do seu kit realmente ocorreu em 96, mas a sua montagem foi posterior. Veja, a NFLD já foi lavrada com fato gerador em janeiro de 2006. São alguns detalhes de data que nós precisamos nos ater. Ele também alega que o próprio fiscal constatou que a edificação já se encontrou em 2003. Eu já falo sobre as datas. Entende que, comparando a data de compra do kit, 96, através do pedido constante no processo, pedido de compra, com o prazo de montagem apresentado em resposta à intimação, 48 horas, com o mês e ano em que o auditor constatou que a edificação já se encontrava concluída, julho de 2003, caracterizada estaria a decadência indicada pela súmula 8. Entende por óbvio que uma casa com metragem de 76 metros, com o tempo previsto de montagem de 48 horas, não demorou 7 anos para ser concluída, mas sim o foi no próprio ano de 96. Pedido final. Extinção do processo, explicação da súmula 28. Conheço. E não há questões preliminares. Em que pesem as alegações do contribuinte no sentido de que a fiscalização reconheceu a compra do seu kit para edificação em 96, compra em 96, que o próprio fiscal constatou o fato da edificação se encontrar no terreno em julho de 2003 e que, por óbvio, palavras da interessada, uma casa com metragem de 76 metros, com tempo previsto de montagem 48 horas, não teria demorado 7 anos, mas sim foi no próprio plano 96, tais alegações não afastam os motivos para lançamento constatados pela auditoria, em suma, por falta de provas. Vejamos. A interessada aponta apenas as circunstâncias do relatório da fiscalização que lhe poderiam ser favoráveis, sem a apreciação do conjunto fático, apreciado como um todo, que claramente aponta no sentido de entendimento da fiscalização pela citada falta de provas. Vejamos o seguinte excerto do acordo em piso, adotado como razão de decidir. Casa é pré-fabricada, adquirida através de kit. A alegação de que a casa é pré-fabricada não pode ser acolhida, pois pelo próprio relatório fiscal verificamos que a aquisição do kit, conforme registrado em lançamentos contábeis, foi baixada com natureza de perda em 99, antes da edificação da obra em análise. Os elementos apresentados pela empresa não identificam a mão de obra utilizada para edificação. Não foram apresentadas folhas de pagamentos, notas fiscais de empreitada ou elemento equivalente. Tampouco apresentou prova da casa ser pré-moldada através da norma fiscal de aquisição dos materiais. Nesse sentido, apresentou um pedido de 96, muito antes da edificação da obra. Nem mesmo os lançamentos contábeis atribuídos aos valores de aquisição do kit podem ser considerados, posto que foram baixados com natureza de perda, também antes da edificação em questão. Então se verifica, continua a DRJ depois de ressaltar palavras da auditoria. Não ficou comprovado que o kit foi utilizado na construção de casa em questão, e as provas apresentadas dão nota de que um kit existiu, mas em data muito anterior à construção. Logo,
Tendo em vista que houve inversão do ônus da prova e a contribuinte não demonstrou suas razões, cabe manter o lançamento, feito através de aferição indireta com base no custo do metro quadrado na tabela Q. 11. Passo a discorrer. Nesse diapasão, pela falta de provas primordialmente contábeis, não há que se considerar como data de... Ainda mais, apenas com a cópia do pedido constante no processo, ou ainda ser considerado o hipotético prazo de montagem indicado. Mas sim, tem-se como data de conclusão o momento em que o auditor constatou que a edificação já se encontrava concluída no terreno, durante diligência realizada em loco, em julho de 2003. Pequena observação. Essa data de julho de 2003 ela é relativa a uma diligência de fiscalização realizada em outra empresa do mesmo grupo, com nome similar, Bauru Car, que ela é situada no mesmo endereço da então notificada. Foi nesse momento que a auditoria tomou conhecimento de uma obra. Destaque-se que constam nos presentes autos cópia do auto de infração lavrado na mesma ação fiscal de Código de Comunicação Legal 33, uma vez que a empresa deixou de matricular no Instituto Nacional de Seguro Social a obra de construção civil de sua propriedade, ou executada sob sua responsabilidade no prazo de 30 dias do início de sua atividade, conforme previsto na legislação previdenciária correlata. Claro está, então, que, para a aferição, justifica-se plenamente a adoção pela autoridade fiscal das datas de 2002 para o início da obra e 2003 para o término, conforme esclarecido no referido ao auto de infração, uma vez que o início da obra foi considerado como sendo a data de abertura da filial da empresa Bauru, administradora no local, conforme a alteração do contrato social datada de fevereiro de 2002. E data de término foi considerada a data final da diligência da empresa Bauru Car. Da mesma forma, escorreto está ainda a interpretação da fiscalização e da instância de PIS no sentido da efetivação do cálculo com a aferição percentual mais alto sobre o custo global. Vejamos mais este seguinte excerto. Com base no artigo 4 da IN, da Secretaria Previdenciária, a obra realizada no mesmo terreno em que exista outra obra já realizada, regularizada, será considerada como acréscimo daquela, mesmo que tenha autonomia em relação a ela, desde que não tenha ocorrido desmembramento. Como não ocorreu. Como podemos verificar, a área crescida será considerada como acréscimo à obra existente, razão pela qual a construção foi considerada como de padrão alto, pois levou em conta a área já existente, conforme explicitado no relatório. Termina a DRJ. Eu ressalto que houve falta de provas e meu dispositivo é voto por negar provimento ao recurso. Ok, fica aberto ao debate. Vou guardar um pouquinho, estou dando uma olhada aqui, por favor. Tem senhores dúvidas? Passar a votação, então. Mário? Acompanho o voto do relator, presidente. Martim? Acompanho também, presidente. Ludmila? Acompanho. Cari? Acompanho, relator. Leonan? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, ficou por unidade de votos, negar provimento ao recurso. Passemos ao 102, por favor. O 102, quando começa a contribuinte Braslev, são 5 processos. Os senhores podem ver nos votos que, embora haja o número sequencial dos itens, ao lado do número sequencial eu coloco a sequência de votação. Por exemplo, item 102, o primeiro a ser votado. Item 103, o quinto a ser votado. Comecemos, portanto, do item 102. Pode prosseguir. Pois não, eu estou tentando me entender com o meu computador aqui, doutor Rony. Me desculpe, hoje o dia está atribulado. Bem, aqui é um recurso voluntário, é obrigação principal. Envolve parte patronal sobre remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais. Aqui vai envolver também SAT-RAT, e atentemos, de 1,99 a 12 de 2012. Do relatório que eu uso para esclarecer os fatos, eu destaco. Relatório da DRJ, eu destaco que esclarece a fiscalização que, ao consultar a CNPJ da empresa, no simples
Foi constatado que a solicitação da opção pelo contribuinte foi indeferida por problemas fiscais desde 2008 até 2012. A empresa acessou o sistema de gerador de declaração e apresentou declarações, emitiu o DAS, documento de arrecadação, no Simples, e recolheu os tributos como se fosse optante pelo Simples Nacional. Ademais disso, relata a fiscalização que, para evitar outras pendências fiscais, ainda revelido no indeferimento da opção pelo Simples, a empresa apresentou declarações de imposto de renda zeradas, DIPJ, zeradas. Durante todo o período fiscalizado, como tanto pela forma de tributação do presumido, como se fosse. Nas competências abrangidas pelo presente processo, houve declaração de GFI. E, no quadro opção pelo Simples, está declarado o código 2, optante. A partir dessa informação, deixaram de ser calculados com devidas contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa, incidentes sobre remunerações pagas a empregados e contribuintes individuais. Ela apresentou impugnação dizendo que entende que seria racional que todos os processos, esses 5 que estamos vendo, fossem agrupados para julgamento. Mas existe a dependência a um processo, sempre que eu me referi ao 729 e 970, que é onde ela contesta a exclusão do Simples. Seu pedido de inclusão no Simples Nacional para o ano 2008 foi indeferido apenas pela razão, alega que apresentou impugnação à defesa administrativa pendente de julgamento. E na hipótese de ser mantida a isenção, devem ser excluídos alguns valores da base de cálculo, porque entende pela preclusão parcial do lançamento também referência a mês de janeiro. E excluir os valores, pois entende não incidente. Por fim, pede que sejam compensados os valores recolhidos na modalidade simplificada. A decisão proferida manteve o lançamento. No recurso, ela simplesmente repisa os argumentos, mas faz algumas ênfases. Reitera a necessidade da apreciação unificada, mas é o que está acontecendo. Diz que está pendente de julgamento a decisão de sua exclusão do Simples, conforme o processo que suspenderia o ato de exclusão. Que há efeito suspensivo até o julgamento final. Reitera o pedido de sobrestamento. Requer, por fim, proferir apenas uma decisão nos processos de compensação. Ocorreram diversos incidentes processuais. Como o processo administrativo não se encontrava em condições de ser julgado, foi proferida por maioria de votos nesta segunda Câmara, inclusive a resolução é de minha relatoria, pedindo-se uma manifestação da DF Curitiba sobre o conteúdo do processo administrativo 4223. Lá em cima eu fiz uma referência errada. O processo que deve ser avaliado a exclusão é o 4223. Então foi emanada uma informação fiscal. Veja, foi feita a resolução em 2019 e foi emanada a informação fiscal de 2019 também. Desculpem, eu escrevi 2009, 2019. Extrai-se os seguintes exercícios de importância. O processo citado refere-se à impugnação ao termo de indeferimento à opção pelo regime especial. E é colocado nesse despacho que não cabe à RFB determinar a inclusão da pessoa jurídica em epígrafe no Simples Nacional, tendo em vista que foram constatadas pendências impeditivas com o município de Porto Alegre. Caso persista interesse do Executivo Municipal, ao qual compete, com exclusividade, se julgar procedente, liberar as respectivas pendências em aplicativo próprio disponível no portal do Simples Nacional, hipótese que implicará o deferimento automático da opção. Constatada a ausência, continua o despacho informativo, em resposta à nossa resolução. Constatada a ausência de comunicação da decisão à pessoa jurídica, vejam só, foi constatada, em 2019, a ausência de comunicação da decisão à pessoa jurídica interessada, e foram encaminhados ao contribuinte a cópia do despacho decisório, dizendo que pela Receita Federal não precisava ser excluído. Pode entrar, Antônio. Eu já fechei a câmera. Oi? Estou sendo ouvido? Alô? Nossa, Ricardo. Ok, é que eu estou ouvindo mais alguém, perdão. Então foi constatada a ausência de comunicação da decisão à pessoa jurídica interessada, e aí foi encaminhado a resolução e o despacho decisório, dizendo que a Receita não era o motivo de manter a sua exclusão. E a conclusão da informação? Efetuada a revisão de ofício ao termo de indeferimento referente ao calendário 2009, para liberar a pendência somente do âmbito federal. Porém, as pendências impeditivas com o município de Porto Alegre não foram apreciadas, não tendo sido liberadas a presente momento, conforme se observa na consulta.
Conforme a pesquisa, as folhas 352 e 354, observa que o indeferimento à solicitação da opção pelo Simples Nacional foi motivado unicamente por pendência junto ao município de Porto Alegre. E a contribuinte deve ser certificada, certo? Bem, isso foi a manifestação face à nossa resolução. Novamente se manifesta a contribuinte sobre o conteúdo de tal informação. Apenas destaco o quê? Ela se insurge que a ciência do despacho da Receita Federal, no tal processo 4223, que havia liberado a sua opção, não ocorreu na ocasião apropriada, mas 7 anos após a expedição. Como tal despacho teria sido proferido antes do início do procedimento fiscal, entende que teria ocorrido cerceamento de defesa, uma vez que se tivesse tomado ciência de tal situação, não haveria lavratura dos autos, e teria implicado ainda no seu impedimento de dar prosseguimento ao seu processo de opção do Simples. Entende assim demonstrado que não haveria impedimento para o seu ingresso no Simples, e entende então que devem ser exonerados todos os créditos tributários. Encerra sua manifestação, requerendo que os recursos voluntários de todos os processos correlacionados sejam considerados providos, por causa do cerceamento de defesa. Bem, passo ao voto. Conheço, né? O presente auto atendeu os requisitos do artigo 10, não há nulidade do artigo 59, ofensas aos princípios constitucionais não ocorreram. Agora eu destaco o seguinte no parágrafo 20. Não possui serventia nestes autos a alegação à ofensa ao seu direito ao contraditório ampla defesa pelo fato de que o processo 4223, o que ele se insurge da exclusão, que havia liberado sua opção do Simples com despacho decisório de 2012, não ocorreu na ocasião apropriada, mas apenas 7 anos após a expedição. O Estado sempre terá prazo de manifestação para impugnação, contado a partir da data de sua ciência, e porque trata-se de processo plenamente independente do presente. Aquele trata de apreciação da exclusão do Simples, esta é a lavratura do auto de infração. Ademais, diante da decisão proferida no estado do processo, não há comprovação nesses autos de que, após sua ciência, a interessada tenha se manifestado naqueles em qualquer sentido, além de ter sido favorável. O pedido de sobrestamento dos processos, até a decisão definitiva do processo 4223, já não é mais motivado. A decisão do processo foi exarada e cientificada, embora tardiamente. Descabida a reiteração da pretensão do contribuinte em unificação de todos os autos. Não há previsão legal e eles realmente, de fato, estão sendo apreciados na mesma reunião. Inócua a pretensão interessada se o período de decadência parcial, a seguir do lançamento referentes no mês de janeiro a setembro de 2008, uma vez que os presentes autos referem-se ao período de 2009 e 2012. Os lançamentos de janeiro a setembro de 2008 estão em outros autos, o qual, tendo sido está muito esquisito, mas eu vou mudar essa redação, ok? Tendo a ciência ocorrido 9 de 2003, não possui decadência reconhecida, nem sobre a égide do inciso 173, nem sobre a do parágrafo 4º, 145. Tá difícil, né? Afastadas as questões preliminares. Quanto ao mérito, todos os argumentos levantados insistentemente pelo interessado acerca do seu correto enquadramento no Simples não são cabíveis nos presentes autos. Devem ser apreciados por aquele processo 4223, como efetivamente o foram. O ponto fulcral, então, é o reflexo da exclusão ou não da contribuinte do Simples. Solicitada a manifestação da unidade jurisdicionante sobre a situação do 4223, foi emanada a informação fiscal, indicando que a opção foi indeferida para o ano de 2009 em razão de exercício de atividade econômica vedada referente ao vencimento 3 e pendências com o município de Porto Alegre. Houve deferimento parcial do pleito do interessado, de modo a se cancelar a pendência de competência federal. Por outro lado, não cabe à FB determinar a inclusão da pessoa jurídica no Simples Nacional, tendo em vista que foram constatadas pendências municipais. Em apreciação à consulta histórica do Simples, verifique-se ainda a pendência não liberada. Isso está nos autos, né? Por seu turno, a pessoa jurídica sustenta que, em relação ao processo tramitado junto à edilidade relativa à exclusão do Simples, já teria obtido julgamento de mérito no sentido do ato ser revisto, conforme anexado o documento presente neste processo. Em apreciação, então, ao processo transcorrido face à edilidade, dos cópias nos autos, a possibilidade de inclusão no Simples na matriz foi avaliada, e não da filial 3. Verifique-se ainda que foi certificado pelo funcionário da prefeitura que, embora contatada a empresa, esta não compareceu para tomar ciência do resultado da apreciação do caso, e o processo foi arquivado. Envolvendo o processo administrativo municipal, a matriz, não a filial, não tendo sido complementada para a filial nacional, entendo que deve ser mantido o auto de infração.
de obrigação principal. Diante de sua pretensão impugnatória e recursal de exclusão das verbas que entendem por indenizatórias da base de cálculo das contribuições evidenciárias, melhor sorte não advém suas alegações. Há flagrante falta de comprovação do alegado, como já muito bem evidenciado pelo acórdão da DRJ, que fala exatamente isso. Não comprova o que ele alega ser, não comprova contabilmente o que ele alega ser contribuição, fora da base de cálculo da contribuição. 35. Descabida a compensação de valores, uma vez foram recolhidos na modalidade simplificada. Afasto todos os argumentos preliminares e méritos. Concluo da seguinte forma. Não há como ser unificados todos os processos contados, mas os mesmos estão sendo apreciados e julgados na mesma sessão. Suas decisões serão proferidas pelo mesmo relator, independente dos resultados individuais. Não há como, por exemplo, processo sobrestar até o desígnio do processo 4223, por fato de visão normativa, além disso, tal processo já teve proferição final. Não há decadência reconhecida, nem pertinência do período de exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo, nem na compensação de valores já recolhidos na modalidade simplificada. Senhor presidente, eu encaminho para negar provimento ao recurso. Pois é. Dúvidas, senhores? Debate é um caso um pouco peculiar, porque o processo de exclusão do simples aqui ele corre. Eu não entendi muito bem, Ricardo. Você, então, que teve visto dos autos, as informações, me explica aí. Porque teve dois pontos, tem duas questões. Uma questão a nível federal e outra questão a nível em tese municipal. Mas corre um processo só para os dois? Não. Como é que... Me explica para a gente como é que funciona. Quando ele foi apontado pela Receita Federal como impossibilitado de estar no Simples, ele recorreu. E a Receita Federal disse em 2012, não, é verdade, nós não temos impedimento em relação à sua opção. Mas continua seu impedimento junto à edilidade. Ele entrou com um processo junto à edilidade. Diz ele que ganhou. Mas ele não toma ciência nesse processo e não preenche o requerimento junto à edilidade para que seja excluída a marcação no sistema. Você não pode ser simples pela pendência aqui em Porto Alegre. Ok? Aí o que acontece? Como remanesce isso? No sistema, pelo que está dentro dos autos, continua não sendo optante. Não houve ação da interessada em agir junto à edilidade para que ela realmente fosse incluída novamente no sistema do Simples. E ela nem tomar ciência nesse processo que foi benéfico a ela, segundo ela tomou. Tá, e em relação ao processo que corria aqui, aquele 4223, o que aconteceu? A empresa teve sucesso? A empresa teve sucesso, mas só que a Receita disse, pela Receita, pelos parâmetros federais, mas eu não retorno você ao Simples. Você tem que pedir isso junto à edilidade, se a edilidade concordar. Tá. Aí tem um detalhe um pouco desagradável aí, é que a ciência do 4223 foi dada 7 anos depois, juntamente com a nossa resolução. Ele se dispõe contra isso, mas eu falo que foi efetivada a ciência, e a ciência é favorável a ele. A não ser que ele vá entrar com recurso dizendo que, olha, não quero que seja favorável a mim. Tá. Eu vi os colegas aí também que estão achando esse processo, porque em tese o caminhamento é o seguinte, ele continua irregular em relação ao Simples enquanto ele não se acertar com o município. E como já está definitivo aqui na área federal, não tem impedimento aí para ser exigida essa contribuição dele. E verificar junto à municipalidade. Acho que o Mário pode contribuir, porque é uma questão muito de procedimentos de repartição aí, para quem está mais afastado há mais tempo. Talvez o Mário possa nos dar uma luz. Por favor, Mário, com a palavra. É só um detalhe aqui, que eu fiz uma consulta agora. Esse CNPJ, que supostamente talvez fosse o impeditivo, ele foi baixado em 2008. Foi baixado em 25 de 2 de 2008. Está na decisão. Aquela filial 03. Sim, mas isso está na decisão do recado. Ele menciona que a filial baixada não é mais impedimento. Agora, o que é impedimento, pelo que eu entendi da narrativa, a Receita Federal, aqui dentro está tudo ok. Mas você não pode ser ainda
estabelecido no Simples que você tem uma pendência com o município que está te impedindo. E aí, ele junto ao município, não tá acertada essa pendência. Então, aí pode ou não cobrar aí essas contribuições previdenciárias. Eu realmente fico um pouco na dúvida. Ele continua excluído. E ele disse que acertou. Tem alguma prova dentro dos autos que ele acertou a pendência com o município? Não, ele só não aprova nos autos. E também, quando foi feito o despacho para a nossa resolução, eles dizem que continua sem a prova. Não, é que eu fico pensando assim, imagina, ele está com uma pendência, ele acerta, está tudo certo aqui na Receita Federal, ele está com uma pendência junto lá ao município. E aí não resolve fica eternamente essa pendência junto ao município, um processo lá que não acaba, e também não se pode, não se pode lançar, esse lançamento não foi feito com suspensão de exigibilidade, não, né? Foi feito normal. Né? Não, foi feito normal. Normal. Veja, é que tá. Existe aquele processo do município, e tem algumas cópias juntadas aos autos, que na teoria teria já sido avaliado. Mas o fato é que eles não tomaram ciência da solução, não foram atrás da solução desse processo junto à prefeitura. E o que me chama a atenção é o seguinte, né? Eles não tomaram a providência de preencher o formulário necessário para a reinclusão no Simples, porque são as 3 esferas, né? Município, Estado e Federal. Assim, que o procedimento, quando existe um procedimento dentro da Receita, acho que até o Leonão também, talvez você tenha visto isso, o procedimento, quer dizer, fica sobrestado o processo, né, até ter resolvido a pendência ali, esse processo administrativo que corre aqui com a gente. Né? Agora, quando ainda continua correndo um processo impeditivo em outro ente federado, digamos assim, vai ficar sobrestado, aí fica sobrestado eternamente, ou se prossegue na cobrança aí, independentemente de outras considerações. Eu fico... Não sei se alguém tem alguma colocação para fazer aí. Você chegou a ver, precisar de jurisprudência, Ricardo, sobre esse tópico? Tem, assim, simples... Eu honesto, eu não encontrei nada, não. Ou eu procurei pouco, ou não foi... ou não entendi o que eu encontrei, mas eu realmente... O cachorro aqui está participando. O cachorro não está concordando com você, não, Ricardo. Bom, eu acho que posso passar a votação ou alguém pede vista. A gente não pode ficar parado aqui. O problema é que são vários processos. São quantos processos? Depende desses? São 5 e todos envolvem a mesma argumentação, independente do que seja. Lançamento depende do ano, auto de infração, obrigação acessória também, ele entra com a mesma história, que é do Simples, não precisava, tudo igual. Os 5 processos envolvem isso, se é ou não é mantido por causa da falta de regularização por parte da informação dele pela edilidade. Uhum. E aí, digamos, a minha dúvida também é a seguinte, se caso ele tivesse regular, digamos assim, né, comprovasse que estava regular perante a prefeitura, cairia toda a autuação ou só uma parte? Porque tem períodos, né? Como é que funciona isso? Ele estaria em todo o período, né, no Simples, todo o período fiscalizado. E aí, só que aí precisaria de provas, né? Precisaríamos, então, fazer uma nova resolução, pedindo uma nova pesquisa, ou não? Ou seria aberta essa pesquisa? Não sei, eu acho que talvez fosse... Mas é uma vista real, né? Esse processo, para a gente tentar dar um encaminhamento e talvez fazer uma pesquisa melhor. Né, visto 5, tá? São todos... mas assim, porque por conta para verificar essa situação específica, né? Tá, processo administrativo na Receita Federal, a princípio diz que não tem mais nenhuma pendência porque filial foi baixado, mas tem um processo lá que, em tese, né, um ente municipal que ainda não está claro porque se ele terminou e aí fica sobressado eternamente, o que vai se fazer, né? Talvez já tenha sido visto em algum lugar aí, ou talvez dando uma reolhada, a gente consiga solucionar, né? Não digo fazer resolução de novo, a princípio, porque eu acredito que essa pendência municipal
se já tivesse sido julgado definitivamente, ele teria trazido nos autos, me parece, né? Porque bem que essas empresas são pequenas, né? Pode ser que eles não tenham tomado essa providência, mas ao mesmo tempo são ônus dele, né? Também, né? Ele trouxe algumas peças, mas algumas peças me parecem não suficientes. As cópias são ruins e minúsculas, né? Não é um processo assim todo analisado. Porque justamente, ele não fala. Perdão. Alguém chegou a olhar esses documentos do município também? Aí? Não. Eu tenho duas observações. Por favor, Constituição de ajuda. Esse caso é bem peculiar. É peculiar mesmo. Uma poderia ser feita uma resolução, eu não caminharia por isso aqui não, mas tá só para jogar para reflexão. Uma seria uma resolução para intimar, para pedir para a unidade de origem apurar isso aí, ponto. Mas eu não iria nem para esse caminho. A grosso modo aqui, tentando fazer um comparativo reflexo, naqueles processos de repercussão penal, tem muitos deles na Lava Jato, o pessoal pede para suspender o processo do CAF, alegando que está correndo processo penal, que eventualmente vai ter alguma pena de perdimento, e se diz que se julga muito no CAF, já tem jurisprudência, que o processo administrativo fiscal é independente, ele segue. Ele não tem previsão de sobrestamento. Então, eu acho que a proposta de Ricardo, considerando também esse paralelo, eu acho que está bem posta. Se o contribuinte também não trouxe, então poderia ficar dependendo de uma decisão da prefeitura, do que seja. Aqui, ó. Se quisesse depender da prefeitura, eu também não dependeria dela. Fazia uma resolução e pede esclarecimento e aí decide. E agora porque o contribuinte também não trouxe. Mas não depende da prefeitura, depende do contribuinte pedir para a prefeitura, segundo o despacho de avaliação do processo. Então pronto. Porque o Mário pediu a palavra. Mário, por favor. Está meio atravessado mesmo. Eu fiz a consulta aqui no Simples Nacional. A empresa ela estava cadastrada de 1º de janeiro a 31 de 12 de 2013 e foi excluída por opção. Então você vê que ela tomou providências para frente, né, em 2013, e não consta nada aqui o histórico do enquadramento dela no Simples Nacional. Ela só esteve enquadrada de 1º de janeiro de 2013 a 31 de 12 de 2013. Então eu acho que isso é uma informação relevante que se ela deveria ter tomado as providências necessárias junto à prefeitura, se foi deferido e ela teve a providência de se enquadrar em 2013, por que ela não fez para trás? Né? Se tinha um deferimento lá da prefeitura que fosse. Na primeira sessão, quando eu estava lá, a gente julgava, às vezes tinha polêmica lá sobre se a empresa foi excluída ou não do Simples. Aí a gente baixava em resolução para a unidade de origem dizer se ela está ou não no Simples, no período tal. Aí eles consultam o CIVEX, tem outros cadastros lá informatizados da Receita. Não, sim, mas em tese essa parte já foi, né? O processo já baixou para lá e disseram, olha, disseram isso que a gente está repetindo aqui. Não, já aqui na Receita, na Federal, ele continua como excluído, porque ele continua excluído, mas tipo assim, existe um exame administrativo de outro ente federado que continua pendente e a gente não pode mexer aqui no sistema. Aqui na Receita Federal, ele pela gente ele está liberado, mas tem outro órgão lá que está travando ele, então a gente não pode chegar, entende? Me parece que o processo na Receita Federal está concluído, né? Tudo foi trazido pelo relator, ou seja, foi reconhecido que era só a questão da baixa da filial, até o Mário viu aí, né? Então, confirmando o relator. Então, sabe, estou realmente assim, é um pouco difícil mesmo, né? É um caso, estou pesquisando aqui na Juliano quer falar também. Oi? Ricardo, por favor. Desculpa. Ricardo, se ele tiver êxito nesse processo lá no Ministério Municipal, ele teria todos os efeitos retroativos, é isso? Se ele tivesse, veja, parece, pelas cópias esparsas juntadas aos autos, que ele até teve êxito. Só que dependia de uma ação dele regularizar a situação. Aí, realmente, algumas coisas, não seriam em todos os processos, porque há contribuições de segurados também. Ele teria êxito em alguns pontos, sim. Porque ele seria realmente do simples, entende? Por exemplo, aí o auto de infração
que foi lavrado porque ele é do Simples, cairia. Porque esse auto de infração 78, que nós vamos avaliar pelo final, é justamente pela declaração do Código Simples ou não Simples. Certo? Realmente modifica alguma parte dos... Mas ele não trouxe nada nos autos, né? Acho que você bem apontou aí. Independente de ele não trazer nada, como o doutor Hermes falou, né? O histórico, inclusive, já foi ressaltado lá pelo despacho. Eles não corrigiram o anterior. Até fecharam a filial 3, mas se era isso, por que o resto ele não fez um requerimento para a prefeitura? Ele não fez requerimento. Entendeu? Não se justifica por não ter feito o requerimento. Inclusive, consta nos autos também que depois ele era do Simples, certo, mas e antes? Bom, acho que está aí, né? Vamos votar, vamos pedir vistas. Então, se a gente vamos partir para a votação, até para o adiantado da hora. A proposta do relator aí, ele não está convencido de que a empresa ainda se mantém no Simples e efetivamente entende que o ônus, né, era do contribuinte de comprovar essa situação dele junto ao município. Então, está alegando provimento pela exigência dessas contribuições que foram lançadas. Vamos continuar, então. Mário, como vota? É só uma sugestão antes de votar, Ricardo, talvez colocar essa consulta aí do Simples Nacional, mostrando que ele só foi do Simples nesse período, né, de 2013. Aqui já consta a informação nos autos, doutor. Desculpa, porque a gente não estava. 1º de janeiro a 31 de 2013 somente. Quer dizer, ele não conseguiu. Ele não nos argumentos de defesa já consta isso, nas constatações da DRJ já consta isso. Tá. Porque no período da autuação mesmo, ele não consta. Ele não comprova no período da autuação, só posterior. Nenhuma informação. Eu acompanho o relator, presidente. Martim? Eu também acompanho o relator, até um comentário, né, se eventualmente a empresa, né, se ela tiver uma prova, né, que ela não está excluída do Simples, né, ela se mantém, os embargos de declaração estão justamente aí para isso, né, se ela houver uma prova inequívoca que possa ser apresentada em embargo de declaração, a gente tem a condição de rever a decisão, né, mas pela prova dos autos, se não tem essa prova, então cabia ela fazer. Então acho que é o caso de de acompanhar o relator. Eu voto para acompanhar o relator. Ok. Ludmila? Eu também acompanho a amiga dessa prova que poderia ter sido feita, eu vou acompanhar o relator. Caio? Acompanho o relator. Leonardo? Pelo contexto dos autos e a exposição do relator, eu acompanho ele. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Estou convencido disso. Tá. Eu vou acompanhar aqui pelas conclusões, tá? Eu estou com um pouco de dúvida, realmente tratamento melhor aqui. Então fica para a unidade negar provimento de recurso. Eu acompanho pelas conclusões, voto pelas conclusões e vamos passar ao item 103, por favor. Pois não. 105, o item né? Não é o 103, é o 104. O item 104... Não são todos iguais, não? Não. O item 104 é o mesmo lançamento, só que relativo a 2008. A auditoria fez 2009 para frente, em um, e 2008 em outro. Agora, nesse 2008, o que acontece? É tudo igual? Quase. Porque o que acontece? O acórdão ACOR, ele já deu decadência. Independente de eu concordar ou não com essa decadência. Ele já deu a decadência. Porque o acórdão ACOR, ele vai entender que houve pagamento, houve retenção de pagamento, e esse pagamento que foi retido é hábil a afastar um 731. Então, eu não apreciei a decadência. Posso até, independente da opinião desse relator e da opinião de alguns colegas desse conselho, fundamentadas, inclusive com quem aprendi, realmente, né, foi pago
o que foi retido. Aí a ladainha é a mesma. Então, assim, eu não posso ser excluído. Nós fizemos a mesma resolução, voltou dizendo que ainda consta a pendência, né? E no recurso voluntário, ele reitera a necessidade de prestação unificada, ele fala do processo em andamento, houve os incidentes processuais que são os mesmos, né? Ok, são as mesmas alegações que você está fazendo... Só que o período é divergente e a DRJ já apreciou a decadência. Está fora da lide, né? Então, ok. Então, vamos passar a votação, se não tiver dúvidas. Mário, como voto? Acompanha o relator. Martim? Acompanho. Também acompanho. Acompanho. Leonardo? Acompanhe. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Ok. Eu também vou votar pelas conclusões de novo, acompanhando o relator. E vamos passar aqui, o item próximo da lista seria o 105. Ok. No 105, ele vai de 2009 em diante, mas só que ele é só para terceiros. E vem novamente toda a defesa, tanto em impugnação quanto em recurso, de que ele não deve ser excluído do simples. Houve a consulta por resolução à situação do processo, veio a informação no sentido de que ainda falta a ação junto à prefeitura, manifesta novamente, ele fala necessariamente defesa, não há impedimento de ingresso no simples, não é. E aí, vamos de novo para o mesmo fato. Vamos lá. Ele só se defende dizendo que ele poderia ficar, não deveria, né, para terceiros, porque está no simples. Esse lançamento de terceiro, você falou, né? Exclusivamente terceiros, 2009 em diante. Onde é que está o enfrentamento? Essa parte final, essa diferenciação está... Onde está o enfrentamento dela? Está em qual parágrafo? Me desculpe, doutor Rony, o senhor pode fazer a pergunta novamente? O enfrentamento dessa parte está em que parágrafo? Ele só fala do simples, ele não fala que não deve para terceiros, né? Que não deve para terceiros porque é do simples. Então, se ele não é do simples, ele deve para terceiros. Sim. Ok. Algum questionamento? Caio. Caio, por favor. Ricardo. Oi. Se muito não me engano, o terceiros não está no simples. Independente da empresa ser ou não do simples, ela deve recolher terceiros. Eu tenho um caso, inclusive, que está pautado também, que eu fui verificar justamente isso. O simples não abrange a contribuição a terceiros. Ele tem uma parcelinha que corresponde a contribuições previdenciárias. Patronal, né? O resto. Mas não abrange a contribuição a terceiros. Você tem razão, mas ele não se defende de não pagar simples, de não pagar terceiros. Sim, mas é que aí essa questão de estar ou não no simples aqui não é irrelevante. Era esse meu ponto que eu estava querendo olhar. Aqui é irrelevante. Entendi, deveria ser, inclusive, excluído, né? O voto, ele vai reduzir sensivelmente. Bota sensivelmente isso. Bem, eu estava procurando aqui, eu queria ver que eu estava querendo conseguir uma pontuação onde você enfrentou essa parte especificamente, mas aí, bom, mas tudo bem, bem observado, Caio, eu também estava com esse sentimento, tinha uma coisa aqui, tempo que eu não julgo isso, mas realmente terceiros não tem essa previsão, né, é patronal que recolhe junto, então toda essa alimentação é displicenda, ou seja, independentemente dele estar ou não incluído no simples,
o simples fato de as terceiras não serem abrangidas nesse regime simplificado torna, a não ser que o que eu falo assim, ele trouxe alguma argumentação efetivamente em relação à questão dos terceiros, sem ser dúvida, né? Nem na impugnação, nem na... Não, Senac, Sebrae é inconstitucional, não fala nada disso. Tá? Nada. Ele só fala que ele está no simples. Então seria do mesmo jeito. Oi? No lançamento, o fiscal não faz essa colocação? Você me pega. Não. Caio. Me permite... Porque ele deve fazer, né? Porque... Não, eu acho que a gente está dizendo que se ele não é do simples, então tem terceiro normal. Né? Ele foi lançado... Se ele é do simples, também tem terceiro. Ele foi lançado porque ele não é do simples. Então, normal cobrar terceiros. Sim. A gente não está dizendo que tem que cancelar o lançamento. Tem que cancelar essa argumentação do Ricardo sobre o simples. O fato dele ser ou não do simples é indiferente aqui. Vai ser negar provimento do mesmo jeito. Entendeu? Só que essa argumentação que o Ricardo trouxe não é adequada aqui. Não, se ele fosse do simples, derrubaria o áudio de terceiro, porque o terceiro, o optante do simples não paga terceiros. Essa é a divergência. Paga terceiros. Não, o optante do simples não paga terceiros, é tranquilo. O simples nacional, né? Eu acho que o que o Mário está querendo dizer é que o optante do simples ele não recolhe terceiros, nem do regime simplificado, nem fora do regime simplificado. É isso, Mário? Ele só foi lançado terceiros porque ele não teve a opção deferida. Que se fosse deferida, ele não teria terceiro, não era devido. Essa foi a minha dúvida inicial. Não tem dúvida. Porque é uma diferença entre... Tá, então, peraí. Porque há uma diferença entre o simples federal e o simples nacional. Isso. O simples federal, ele a partir de julho de 2007, o simples nacional não tem terceiros optando simples. A partir de quando que eu essa era a minha dúvida inicial. Começou o simples nacional. Quando é que foi, Mário? Você lembra? 2 de maio de 2007. Então isso aqui é nacional, então, né? Simples nacional, então ele não recolhe. Então tá correto. Então mantém o voto. Então tem que mudar o do Ricardo. Porque do Ricardo ele está justamente... Se quem é optante do simples nacional não recolhe nem pelo regime simplificado, nem pelo... Aí se ele for optante do simples é relevante, né? Sim. Então muda a figura. Mas eu acho que teria que clarificar isso aí, né? Observar essas partes aí, Ricardo, para ficar teu voto mais completo, assim, né? Que realmente acho que checar essa questão de que verifica se o contribuinte, a polêmica em relação ao contribuinte ser ou não vinculado ao Simples Nacional, até pelo período, né, de apuração aí, que é depois do Simples Nacional, se eu não me engano, né, acho que é 2009, alguma coisa assim. E aí, tendo em vista esse ponto e considerando-se que o optante pelo Simples Nacional está desobrigado de recolher contribuições a terceiros, desobrigado, então, aí adentrar nessa discussão de ele estar ou não como optante, mas importante, eu acho que é importante fazer essa observação mesmo, que tanto o Caio quanto o Mário aí contribuíram bem, que é uma questão que às vezes a gente se passa, né? Deixa eu até ver aqui, Simples Nacional, terceiros aqui. Todos estão entendendo a situação? Eu estava vendo o despacho aqui da... Eu estou conferindo aqui no Google mesmo, está bem tranquilo, tá? Optantes pelo Simples Nacional ficam dispensados os pagamentos das contribuições devidas à terceira. A gente não vê isso aqui com frequência, é natural que tenha essa dúvida. Então, se ele for optante pelo Simples Nacional, em tese, ele estaria desobrigado, então é pertinente sim a observação aí do Ricardo, é só fazer essas adaptações, né? Para demonstrar essa pertinência. Mas então não se altera aí quase nada, né? O Simples Federal seria outra coisa, né? O período anterior a 2006, né? Então tá discutido aí. Então continua o mesmo encaminhamento de voto, né, Ricardo? Negar provimento, né? E só talvez colocando essa observação que eu acho interessante aí na parte da coisa. Vamos votar então, Mário.
Eu acompanho o relator, só reforçando aqui que o despacho de conclusão desse processo do indeferimento simples da Receita, ele deixa claro que, olha, as pendências foram e continuam sendo no município de Porto Alegre. Então ele retirou, tinha essa questão do CNPJ 003, ele retirou essa pendência, mas ele não resolveu. Ele falou assim, continua com a pendência. Então, ele não falou que está tudo resolvido na Receita, porque não existe só na Receita. O enquadramento do Simples Nacional é no sistema do Simples Nacional. Então, foi retirada a inconsistência da Receita, mas os outros participantes, o município continuou com a pendência. Como ele não apresentou liberação, acompanho o relator, só reforçando isso aí que a gente discutiu já para trás. Ok. Martim? Acompanho também. Ludmila? Caio? Acompanho o relator. Leonan? Acompanho o relator. Juliano? Também. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, então ficou negar provimento do recurso e eu estou voltando para as conclusões, está nesse tópico aqui. Os outros dois, Ricardo, como é que eles são? São complicados ou a mesma coisa ainda? O próximo é simplíssimo. Oi? O próximo é muito simples, porque é a mesma coisa. O próximo é o item 106. 106, por favor. Porque é exatamente o mesmo conteúdo, só que de 2008, né? E ela pede a decadência. Só que nesse caso, o acórdão da DJ nega o pedido de desimpugnação, porque não há recolhimento nenhum para terceiro. Podia ser feito por paralelo, né? Que havia recolhimento para terceiros e então poderia dizer que aplicava-se o parágrafo que não se aplicava um 731, mas nesse caso não há recolhimento para terceiros, porque ele se considerava do simples, né? Assim. Aí ele não recolheu nada para terceiro. A total ausência de pagamento, então é um 731. Então não está decaído 2008. Ok. E você está encaminhando também a mesma análise de... Mesma análise, mesmos argumentos, tudo igual, doutor Rony. Ok. Esse é o 106, né? Vou passar a votação, então. Mário? Acompanho o voto do relator, presidente. Acompanho o relator. Martim? Acompanho. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanho o relator. Juliano? Leonan? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, Eu presidente. também acompanho. E ficou restando aí o 103. Como é que é o 103? Complicado? Não, é simples também. Está sem microfone, Ricardo? Ricardo? Me desculpem. É o auto de infração CFL 78. No CFL 78, que foi ressaltado pela fiscalização, que haveriam alguns, veja lá, relatório voluntário, CFL 78, lavrar por ter a empresa apresentado o GFIC, informações incorretas ou omissas, relativamente às competências 1, 6 e 11 de 2008. Se a gente for precisaria apreciar só a decadência, porque o resto todos são exatamente os mesmos argumentos de que devo ser mantido no simples, exatamente os mesmos. Aí o parágrafo a ser visto é o 22. Deve-se dar atenção a uma possível decadência no caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Aplica-se um 731, conforme a súmula CARF 148. Não há pertinência aí, continuo no mérito, no parágrafo 25, que já vai acabar. Não há pertinência na apreciação de argumentos fáceis de exclusão do simples neste processo, pois, além do que, não importa a decadência parcial de um deles, já que os outros se mantiveram, porque existe em um deles aquela decadência reconhecida por recolhimento, só que todos os outros se mantiveram. Então, continua a declaração equivocada dos outros nas mesmas competências. Uma vez mantidos os autos principais, as acessórias devem ser apreciadas de forma congruente. Voto em negar provimento ao recurso.
Você quer que eu repita essa história de ter um dos processos que foi reconhecido a decadência? Não, não acho necessidade. Alguém está com alguma dúvida em relação a isso? Senão eu passo a votação aqui. É o 103, tá, que a gente está julgando. Né? Mário? Acompanhe o relator, presidente. Martim? Martim? Acompanho. Acompanho. Ludmila, Caio? Acompanho. Donan? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator novamente pelas conclusões. E, então, eu vou, nesse momento, pedir para encerrar a gravação, tá? Eu vou ter que um compromisso agora breve. Então, peço para o Caio e para o Mário e Ludmila encerrarem a gravação. Ok?